primeiro passo para desenvolver um projeto com análise de dados? Como identificar KPIs e métricas mais relevantes ao seu público-alvo na criação de um dashboard? E qual é a importância do storytelling na apresentação final deste projeto? Tudo isso e muito mais você confere assistindo esse vídeo até o final. Prazer, meu nome é Isabela, eu sou estudante de Engenharia da Computação, apaixonada pela área de dados e adoro deixar registrado essa evolução aqui no YouTube, para que eu possa ajudar você também a evoluir no mercado de trabalho. O tema do vídeo de hoje são as etapas de desenvolvimento de um dashboard. Quando a gente vê aquele projeto finalizado, bem estruturado, com uma paleta de cores que se conecta com a história que os dados querem transmitir, a gente logo pensa que o primeiro fator nessa construção é a parte visual. Você pode estar enganado, porque existe todo um processo de lógica por trás disso antes de chegar nessa parte final do projeto. E hoje nós vamos falar de todas essas etapas. Espero que você conheça um pouco mais, se aprofunde, estude e consiga identificar em qual parte você precisa melhorar, qual é o seu ponto forte, o seu ponto fraco, porque eu tenho certeza que cada um tem as suas etapas preferidas e qual aquelas precisam ser mais aperfeiçoadas. Mas vamos falar um pouquinho delas agora. A primeira etapa é o levantamento de requisitos. O analista em questão precisa compreender a parte externa e interna deste projeto. Visualizar qual vai ser o impacto gerado na vida deste cliente ou da empresa. Saber quais são os times que terão acesso a este painel. Diretores, gestores, analistas ou uma equipe operacional. Também buscar qual é a localização dessa base de dados, como vai ser integrada diretamente com o Power BI, qual é a maneira de inserção dos dados e a qualidade dessa informação, se está corretamente e verdadeira, para que a análise seja mais concreta e possa, a partir daí, tomar uma decisão estratégica. Também tem alguns casos específicos, dependendo do projeto solicitado. Algumas regras de cálculos, visões e estratégias de negócio e até mesmo um design, o planejamento das cores, o que você quer transmitir e conectar de informações para que você leve uma mais verdadeira história e que mude muitos caminhos a partir de então. A segunda etapa, pessoal, é a extração de dados. Após mapeá-los, você precisa integrá-los e conectá-los diretamente no Power BI, na qual tem uma lista abrangente de oportunidades de ferramentas e maneiras de conectar essas bases de dados. Por exemplo, uma delas pode ser em PDF, Excel, site diretos da web e até mesmo formatação em texto. Tudo isso você confere direto dentro da ferramenta, a listagem completa de maneiras para você integrar a sua base de dados, deixar o seu projeto muito mais complexo, muito mais fácil de analisar, integrar e atualizar. Tudo isso vai variar do que foi pedido e desejado entre você, seu cliente ou a empresa. A etapa número 3 é o tratamento de dados. Prepará-los para uma análise mais detalhada, realizar limpeza, aplicar regras de negócios e cálculos específicos do projeto solicitados. Usá-los de diversas maneiras, inserindo algumas linguagens específicas que também podem agregar a este projeto, como a linguagem M, Python, SQL e de diversas formas que você pode usar para manipular essas informações, corrigi-las, tratá-las e deixar ainda melhor para a análise final. A etapa número 4 é a modelagem de dados. Após realizar as integrações entre as interfaces, fazer os tratamentos, identificar as regras, cálculos e aplicações de negócios, você precisa conectar essas bases para que elas façam sentido e que esses gráficos contem uma história no final, que tudo se conecte. Então, você também precisa se detalhar mais a fundo dos tipos de tabelas existentes, como tabela fato, tabela dimensão, a tabela calendário, que é essencial, fundamental em todo o projeto. E também dentro delas existem as chaves estrangeiras, primárias, que até pode ser um assunto para o próximo vídeo, onde a gente pode se aprofundar melhor, detalhar direto na modelagem de dados, porque é fundamental para que o seu dashboard torne eficiente numa tomada de decisão estratégica. A etapa número 5 é o levantamento das KPIs, onde foi comunicado lá na primeira etapa do levantamento de requisitos, onde varia também de projeto para projeto, de solicitação para empresas,
onde é aplicado as regras de negócios, cálculos específicos, utilização da linguagem DAX para que a gente faça a manipulação desses dados e gere os resultados desejados. A etapa número 6 é a minha preferida, é definir a estrutura desse modelo, o mockup, a parte de design, onde a gente escolhe as cores, mas também tem que ser de uma forma estratégica. Você pode utilizar até mesmo outras ferramentas para idealizar essa segunda parte, uma criação de capa com modelo definido, claro. Você, por exemplo, pode utilizar o Figma, o Canva e até mesmo o PowerPoint. Analisar as cores que precisam ser utilizadas, definir com a paleta da empresa, com a logo do cliente, conectar qual é a informação que os seus dados ou até mesmo o assunto tratado ali, quais cores remetem, se conectam ainda melhor com eles para que seja uma visualização clara e objetiva desse projeto no resultado final. Pessoal, muito importante. Antes de ir para a última etapa, depois de ter feito a parte do design, você precisa fazer a formatação condicional deste dashboard. Adicionar filtros para que melhore e especifique essa análise. Adicionar botões entre navegação de páginas quando um projeto é muito grande. E também entender sobre a governança e segurança desses dados. Vamos dar um exemplo simples. Se você trabalha para um cliente que tem diversas unidades de uma empresa e você vai fazer para todas, assim as pessoas específicas de cada empresa precisam analisar os dados que favorecem a ela. Então, como você vai se assegurar que esses dados estarão seguros e que outras pessoas não terão acesso ao que não deve ser visto ou analisados pelas mesmas? É muito importante, uma etapa crucial antes do resultado final. A última etapa é a divulgação do seu projeto, na qual existem diversas maneiras que você pode divulgar, inclusive a parte comunicativa, onde você precisa aprender a vender o seu trabalho. Estudar, analisar e entender do assunto, para que apresente com firmeza, clareza e autoridade o que você está falando, que consiga tirar dúvidas e que realmente seja uma apresentação eficiente, que consiga tomar decisões estratégicas a partir da análise levada do seu trabalho. Sempre também solicite feedbacks. É sempre importante a gente compreender os pontos que nós precisamos melhorar e evoluir. Então, para recapitular, pessoal, hoje nós compreendemos as principais etapas de desenvolvimento de um dashboard, incluindo a necessidade do usuário, a coleta desses dados, o tratamento, modelagem, conexão, design visual, os testes e a entrega final. Tudo isso é muito eficaz para que o seu dashboard, além de ser bonito, seja eficiente para uma tomada de decisão estratégica. Um dashboard bem desenvolvido não é apenas bonito, mas precisa ser funcional, transformar dados em insights, transmitir uma comunicação de informação clara e objetiva. Usando todos esses métodos, você vai criar algo confiável, visualmente atraente e eficiente. Você tem uma ferramenta poderosa em mãos, mas também precisa saber como utilizar e vendê-la da forma correta, para que todos entendam a verdadeira importância que exige um projeto de análise de dados dentro de uma empresa. Então, pessoal, comenta aqui embaixo qual é a etapa que você achou mais desafiadora, qual você se identifica mais e qual é a estratégia que você vai tomar para vencer esses desafios na área de análise de dados. Eu quero continuar esse assunto com vocês, se aprofundar mais. Então me siga nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Me dê dicas de quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. Feedbacks aceito de todo o coração, é necessário para a evolução de uma carreira. Então a gente se encontra nas redes sociais para conversar um pouco melhor, se aprofundar e continuar aprendendo. Mas antes eu preciso te lembrar de uma coisa, que o crescimento profissional não é um destino, é uma jornada. Celebre cada avanço, invista em você e não compare o seu progresso com o dos outros, afinal o seu maior objetivo deve ser melhor do que você foi ontem. Te aguardo no próximo vídeo.